No programa Jesus está voltando de hoje, nós vamos abordar o capítulo 11 do Apocalipse, que fala quando João é levado a medir um templo, e também lá na frente fala das duas testemunhas do Apocalipse. Começa-se assim, versículo 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que é a metade da grande tribulação. O que nos chama a atenção aqui é em relação a medir o templo. Vejamos, os judeus já tiveram 2 templos. O primeiro templo foi o templo de Salomão. Nós temos em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, quando diz: e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Este templo foi destruído em 586 a.C. O segundo templo que os judeus tiveram foi o templo de Zorobabel, ou o templo de Herodes, que ele fez uma reforma, e nós encontramos no capítulo 3 de Esdras e 6 também. Esse templo ele foi destruído pelos soldados romanos, pelo general Tito. O interessante aqui é que no capítulo 24 de Mateus, quando os apóstolos chegaram para Jesus e pediram um sinal da sua vinda, e ele começou a mostrar o que iria acontecer, ele falou do templo, que daquele templo que eles estavam vendo não ficaria pedra sobre pedra. Aproximadamente 38 anos depois que Jesus falou isso, depois da morte de Jesus, o general Tito, romano, ele adentrou em Jerusalém, invadiu o templo, os soldados atearam fogo nas portas e em tudo, e quando o fogo começou a consumir tudo, o ouro começou a derreter. Neste momento, os soldados romanos enlouqueceram e começaram a escavacar pedra sobre pedra, porque o ouro derretido entrava nas frestas das pedras. E eles arrancaram tudo, devastaram tudo, e aí se concretizou. No ano 70, ano Domini, ano do Senhor, 38 anos depois, se concretizou o que Jesus tinha falado, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, João é levado a medir um templo. Como é? E não é templo espiritual, aqui é um templo físico. Como é que João foi levado a medir um templo se o templo não mais existe? Então, haverá um terceiro templo em Jerusalém. A Bíblia não afirma isso categoricamente, mas existem alguns livros da Bíblia que nos dão a direção que será construído um terceiro templo em Jerusalém. Porque os judeus eles se sentem impuros por não terem um templo para adorar. Aliás, eles já têm todos os utensílios do templo prontos para serem usados. Aqui todo o ritual dentro do templo ele já tem descendentes dos levitas aprovados, testados em como fazer o ritual do templo, do sacrifício, da oblação. E no capítulo de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, eu vou ler categoricamente o versículo 27, nós temos já uma primeira prova de que vai haver um outro templo em Jerusalém, que será exatamente na época da tribulação. No capítulo 9 de Daniel, versículo 27, diz o seguinte: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Este que vai firmar uma aliança aqui, quando se lê o capítulo todo, é o anticristo. E uma semana de anos. Vejamos, o tempo dos judeus está parado. Quando Jesus nasceu, Jesus morreu e ressuscitou, o tempo dos judeus parou. Que é o que Daniel fala, a 70ª semana de Daniel. Só que o tempo dos judeus parou na 69ª semana.
São semanas de 7 anos. O tempo dos judeus parou com a morte e ressurreição de Jesus. E aí começou o tempo da graça. E nós já estamos na graça há mais de 2000 anos. E o tempo dos judeus parou. Quando aconteceu o arrebatamento, no relógio de Deus, começa o tempo dos judeus novamente. A última semana, que é a 70ª semana, quer dizer, semana número 70, são 7 anos, que é a tribulação. Então aqui no texto, Daniel diz o seguinte: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Entendamos o seguinte: se o anticristo vai fazer cessar o sacrifício e a oblação, é porque existe um templo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ainda em Daniel capítulo 11, versículo 31, diz o seguinte: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, olha aí, vai ser quebrado, tirado, estabelecendo a abominação desoladora. Agora o cheque bate aqui, que vai nos provar que vai haver um templo, o terceiro templo dos judeus, o tempo da tribulação, é em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Aqui é categórico em dizer que haverá um templo. Escute aqui: ninguém, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. É o que nós estamos já começando a ver tudo isso. E se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, olha quantos adjetivos, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que é que vai acontecer? O anticristo vai mandar fazer o templo dos judeus. Você imagina a alegria do povo judeu, já tem tudo preparado. O templo vai ser construído e em 3 anos e meio, durante a tribulação dos 7 anos, ele vai sentar lá dentro do trono, do templo de Deus, e vai dizer: eu sou Deus, eu exijo a adoração de vocês. Então os judeus vão dizer: olha, nós não adoramos a homem, só adoramos a Deus. E o anticristo vai dizer: então vocês são dignos de morte. E aí vai começar a maior perseguição de todos os tempos contra os judeus, a maior carnificina. O que Hitler fez é coisa de neném, fichinha, do que o anticristo vai fazer com os judeus. É o que a Bíblia fala, a angústia de Jacó. Em Mateus 24, Jesus diz: olha, será um tempo único, jamais aconteceu e jamais acontecerá. Porque quando o anticristo decretar a morte dos judeus, porque não o aceitaram como Deus, não o adoraram, é quando Jesus diz ali em Mateus: olha, o que estiver no telhado, não desça para pegar coisa alguma. O que estiver no campo, não volte, fuja para os montes, porque vai ser decretado a morte dos judeus. Em Isaías, Isaías falou profeticamente sobre este dia. Isaías 28, versículo 15, diz assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte. Olha aí, os judeus vão dizer: fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. O próprio Jesus disse: vocês não me aceitam, mas vão aceitar outro que virá no seu próprio nome. Eu vim em nome de Deus, vocês não aceitaram, mas vocês vão aceitar outro que virá em seu próprio nome. No próximo bloco do programa Jesus Está Voltando, eu vou dar uma pincelada sobre o 4º templo dos judeus, que será o templo da época do milênio. É um capítulo rico, capítulo 11, que você não pode perder. Não perca o próximo bloco do programa Jesus Está Voltando.